Olá, hoje o nosso bate-papo vai até São Paulo. Nós vamos conversar com Deva Gita. Ela mudou totalmente a sua vida, inclusive o seu nome. Tudo por um processo de autotransformação. E vocês vão ficar sabendo o que aconteceu na vida dela, que ela deu essa virada e hoje ela está super, super bem. E por isso que ela está aqui hoje. Tudo bom? Como vai? Oi, querida. Feliz de estar aqui, agradecida em poder também compartilhar dessa caminhada, essa jornada, esse processo, né, que acontece na vida de muitas pessoas, de ter uma grande mudança e, enfim, ganhar mais sentido. Então, vai ser um prazer aqui compartilhar com vocês sobre isso tudo. E aí, falar desse processo de conexão comigo mesma, também com o meu feminino, falar também sobre um tanto sobre o que eu aprendi a respeito da sexualidade, destacando um tanto mais sobre a sexualidade feminina. Então, eu sinto que todo o conteúdo que a gente vai poder conversar aqui hoje é de grande valia para qualquer mulher. Toda mulher que se conhece mais, que se sente, né, realmente dona da sua voz, do seu corpo, das suas vontades, tem uma potência muito maior de realização, de expansão, de conexão com vários aspectos da vida. Então, eu quero falar um pouco, sim, dessa minha jornada, conectando com essas questões todas, e no fim eu vou apresentando ferramentas terapêuticas das quais eu Olha, conheço que podem colaborar nesse processo. Parece uma boa eu ir seguindo assim? pode sim. E como é que foi? O que te levou? Tu estava insatisfeita contigo mesmo? Que tu foi em Tá. busca dessa mudança? O que gerou isso? Bom, para começar então, né? Hoje eu atuo na área da terapêutica tântrica com olhar integrativo. E antes disso tudo começar, até mesmo como massagista tântrica, lá os primeiros passos desse processo de mudança. Antes eu era secretária executiva, então vivia no mundo corporativo, né? Roupa social, salto alto, unha pintada, aquela coisa que o mundo corporativo pede, né? E eu sempre me sentindo ali muito limitada e sentindo que sonhos, coisas tinham ficado para trás. Antes de começar o secretariado, eu tinha começado a psicologia, eu já tinha esse negócio aflorado, né, de estar em contato com as outras pessoas, de ouvir a história das pessoas, de colaborar no processo de desenvolvimento humano. Então, eu sinto que quando o Tantra chegou, foi um caminho muito mais autêntico e que realmente fazia muito mais sentido com o meu momento de vida e que me fez, então, compreender que esse seria um caminho de serviço que eu já tinha conectado ali atrás. E especialmente porque a sexualidade se apresentou na minha vida de uma forma muito intensa. Eu posso, eu posso dizer que eu vivi muitas coisas no impulso, sem consciência, relacionado ao tema sexualidade na minha vida. Não cabe aqui ficar julgando se foi certo, se foi errado, se tinha prazer envolvido ou não. A questão é, muita coisa foi vivida no nível de uma intensidade. E aí, só quando eu fui caminhando, né, e compreendendo com que eu estava me conectando, que eu vou contar aqui para vocês, é que eu fui percebendo, que eu vivia uma relação de compulsão com a sexualidade. E, e eu não tinha essa noção enquanto eu estava dentro ali, né, da vivência. Eu fui percebendo o quanto que eu me agredia muitas vezes em relação a fazer o que eu não estava com vontade de fazer, mas fazer para agradar o outro. Tinha diversão envolvida, né? Não era uma coisa forçada, nunca foi. Mas o meu coração muitas vezes agiu com um sim, querendo dar um não. Isso acontece com muita gente, acontece com homens também, mas mais ainda com mulheres. É muito comum, por medo, né, da reação do outro,
seja porque o outro tem algum ímpeto violento, porque o outro pode se chatear, porque o outro pode me deixar. É tudo ferida do abandono, ferida da carência, ferida da falta de amor. Então, o trabalho que eu realizo hoje, seja com homem ou com mulheres, ele é um processo de autoconhecimento, pelo qual a gente vai passar pela sexualidade, conhecendo mais o corpo físico, aprendendo a lidar melhor com essa relação do prazer sexual, potencializando sua resposta orgástica através desse processo de ensinar para o corpo como é produzir, sustentar mais energia e usar dessa energia muito mais alta, desse volume todo, a seu benefício, né, para atração mesmo, para poder aprofundar em emoções, para abrir couraças que estão ali, deixando o seu corpo com fluxo energético é, bloqueado. Então, tem muita coisa que é possível nós fazermos com a terapêutica tântrica, utilizando de ferramentas conectadas à bioenergética, algumas práticas vibracionais, para colocar esse corpo na experiência de acumular energia e depois deixar ela fluir por todo o corpo. Então, é ensinar para esse corpo como é sentir essa energia circulando. E aí tem uma outra parte que caminha junto, que através dessas práticas todas é olhar para as emoções que estão envolvidas. Das emoções a gente vai caminhando para olhar também para aquilo que se acredita, as crenças. Sabe, muita gente hoje, que era o meu caso também, cai numa compulsão ou numa negação em relacionada à sexualidade, tudo por conta de como que a sua infância e adolescência aconteceu. São muitas famílias que têm um conservadorismo muito grande em relação à sexualidade, muitas que estão conectadas à religião, que aponta como algo errado, sujo, negativo, que não pode, que é pecado. Muita gente cresce com a relação do prazer sexual conectado com o sentimento de culpa. E culpa é uma coisa que inventaram toda essa controlada nessa energia toda, né? Imagina, todos empoderados aqui, né? Cheio de energia, de prazer, para poder realizar aquilo que sente que o coração está ali pedindo. Quem é que ia controlar todo mundo? Então, eu costumo dizer muito que dissolve essa relação com a culpa quando ela aparece, se dando a oportunidade de conversar com o próprio corpo, né? De ir levando esse carinho, assim, né, para o próprio corpo. Então, menina, eu fui passando por isso tudo, sabe? Eu fui vivendo diversas experiências com a terapêutica tântrica. Quando eu era secretária e estava nessa fase assim meio desconfortável com esse trabalho, que já não estava mais fazendo sentido, eu também estava precisando de um recurso financeiro extra. E aí é que a coisa começou, né? Só para voltar um pouquinho e contar um pouquinho mais aí da história, que você também tinha me pedido isso. Falar assim, hoje é super gostoso, né? De recordar, de reconhecer essa trajetória. E, inclusive porque eu sinto que há muita experiência, né, vivida para poder colaborar e compreender muitos aspectos dessa jornada de um terapeuta tântrico. Quando eu era secretária e quis fazer esse processo de imigração, não foi porque eu pensei, eu vou me tornar uma terapeuta. Eu estava com essa necessidade de recursos financeiros extras, e aí eu comecei a vender produtos eróticos. Comecei por aí. Disso, eu comecei então a compreender que eu tinha um monte de amigas, conhecendo várias mulheres relatando dificuldades em sentir prazer. E aí eu comecei a pensar que eu poderia ter um espaço dedicado à mulher, só que não fazia ideia de como, por onde começar. Em um dos treinamentos dos produtos, teve uma pessoa que me falou: olha, tem um espaço em São Paulo, na região da Paulista, que faz uns trabalhos interessantes para a mulher. Eu fui lá ver, tinha polidência, dança sensual na cadeira, como se comportar de uma forma mais sensual no dia a dia, e tinha uma tal de massagem tântrica. Então, o meu primeiro contato foi através desse encontro que uma terapeuta conduziu com uma roda de mulheres mostrando o passo a passo da técnica dessa massagem, que eu fiquei super interessada em saber mais quando eu vi, especialmente quando eu vi a formação, eu senti uma resposta assim no meu corpo, eu falei, uau, isso aqui, né, tem um chamado aí.
E depois eu fui mantendo contato com a pessoa que fez aquela demonstração da massagem na qual eu participei, e tive a oportunidade de ser modelo para ela ensinar a massagem para uma pessoa que queria aprender. E eu tive uma experiência super elevada ali. Eu entendi que eu me relacionava bem, sim, com o meu orgasmo, mas que poderia ser muito melhor do que aquilo que eu já conhecia. Então, eu fui entendendo que existia níveis que meu corpo poderia atingir, que seria sempre nossa, uma novidade. Mas eu precisaria desenvolver esse meu corpo. Eu vou tentar resumir para não ficar uma história muito longa, até porque quem tiver curiosidade de conhecer essa história toda, porque eu falo com muito mais riqueza de detalhes, eu fiz vários vídeos, são 16 vídeos. Eu falo que é um seriado, assim, né? O São mini 16 curso, episódios de quem é Devagita. Tá lá no YouTube. Se você escrever quem é Devagita, você vai ver parte um, parte 2, enfim. Então, quem quiser mais detalhes dessa história. Mas pode dizer que tudo isso que foi acontecendo, primeiro eu conheci a massagem, para depois eu conheci a terapia, para depois eu passar por um processo muito forte de necessidade mesmo de ajuda terapêutica, porque eu tive meu momento também ali, depois que conheci isso tudo, né, já precisando mesmo de um apoio, porque eu estava num momento de dificuldade emocional, aí eu fui conhecendo várias outras e outras e outras terapias e fui vendo quanto que tudo isso combinava muito bem com a terapia tântrica. Então, o que eu quero, acho que frisar aqui, para quem tiver qualquer busca em relação a esse tipo de trabalho especificamente, a terapia tântrica, compreender que é um processo que inclui algumas atividades, vivências, como as meditações ativas, vibracionais, massagens tântricas. Então, tem massagem por todo o corpo, incluindo o genital. E é aí que você vai, então, aprendendo a desenvolver o corpo e potencializando essa resposta orgástica toda. Eu vou tentar dar uma voltada aqui também num ponto, porque eu tinha escrito aqui uma coisa que eu queria muito de trazer para vocês. Especialmente entendendo, né, que eu estou falando aqui mais para um público feminino maior, eu, eu queria ressaltar alguns pontos que eu sinto que é bem importante para que toda mulher possa realmente se empoderar de si. Então, que você conheça o seu próprio corpo. Eu já fiz algumas rodas de mulheres, vamos supor, um número de 10 mulheres, pelo menos três me respondiam na roda que elas nunca tinham colocado um espelho entre as pernas para poder se olhar, para se conhecer. E, e essa falta de conhecimento sobre o próprio corpo limita muito a nossa relação com o prazer, né? E então só você mesmo que pode conhecer o seu próprio corpo, só você que pode dizer para o outro como é que você gosta de ser tocada. Existem também, falando aqui, né, de um público que eu conheci bastante, grande, feminino, que é a dificuldade de chegar ao prazer, né, um quadro de anorgasmia. Quando ela tenta, tenta de toda qualquer forma e que não consegue. Muitas vezes é uma relação de falta de conhecimento do próprio corpo, mas tem uma raiz mais profunda relacionada à relação com os tabus, com as crenças, como eu falei anteriormente, diante de como que foi a educação, né, dessa criança ou até mesmo dessa adolescente, levando a acreditar o que é, o que deixa de ser a relação com a sexualidade. Sinto que ainda é muito influência, ainda há, né, na adolescência, ainda muita influência da pornografia, ainda tem muita gente que ainda não consegue vivenciar mesmo o processo de entrega, de relacionamento consciente, verdadeiro, transparente, e tudo isso acaba se conectando também com essa relação com o prazer. Você sumiu aqui para mim, quero ver se eu consigo te ver de então, eu novo. acho que Você enquanto quer tu me procura, perguntar? posso te fazer uma pergunta, que essa dificuldade da mulher aceitar o seu próprio corpo é porque, na verdade, ela nem conhece, ela não tem uma visão da importância do corpo para ela. Acontece muito,
Quando eu falo acontece muito, eu estou considerando uma parcela maior, assim, que falando pelo que é a maioria. As mulheres, elas crescem muito tendo o processo de inibição de tocar o próprio corpo, né? Então, tira a mão daí, menina, isso é feio, não pode encostar aí. É, relacionar o sexo como algo proibido, como algo pecaminoso. Então, tudo isso vai fazendo com que exista um fechamento mesmo. A mulher, nesse caso, ela pode criar algumas defesas no corpo físico de tão profunda que é a raiz dessa crença. Então, se ela entende que é proibido, se ela fizer, ela vai ser punida. Então, ela pode ser punida sentindo dor. Aí o corpo começa a se fechar e começa a desenvolver um processo de dispareunia ou até mesmo de vaginismo, que são disfunções sexuais femininas que muitas vezes são decorrentes, muitas vezes não, ela é decorrente primeiramente de um processo mental emocional. Eu me fecho porque aqui não é permitido, aqui é errado, eu quero estar em paz com Deus. Casos de abuso. Muitas mulheres passaram por algum tipo de situação de abuso, se sentiram, no mínimo, invadidas. É muito comum relatos de abusos leves também, e as mulheres têm uma dificuldade de reconhecer que foi um abuso, um beijo que ela não estava querendo, que ela falou não, em algum momento houve uma insistência, até outros casos mais complexos. Então, nisso tudo, o corpo vai se fechando, a dificuldade vai se apresentando. Tem mulheres que até têm uma resposta corporal que indica que está acontecendo um orgasmo ali. Já atendi gente assim. Mas é tão proibido internamente que ela não reconhece aquela sensação no corpo como uma resposta orgástica. E algumas cortam o processo. Prende a respiração, contrai todo o corpo, a hora que está subindo energia, trava a energia, prende ela aqui, e aí ela dissipa, ela não sobe, e aí não tem essa experiência de um orgasmo. Fica na sensação do quase. Quer me perguntar mais? Pois é, aí então ela tem muito a ver também com a questão de que a mulher foi criada para não sentir prazer. Tu acha que isso ainda está muito incutido na jovem? Ela tem isso como escutando da sua avó, da sua mãe, das mulheres da sua família? Amada, eu tenho um sentimento de que as adolescentes de hoje já não estão recebendo esse conteúdo então num volume tão grande como era na Uhum. sua geração, na minha geração como adolescente. Eu ouvi, eu escutei, eu estou com 40 anos de idade, então fico aqui imaginando que as meninas que hoje têm uns 25, elas já foi um pouco mais leve. Essas que estão com 15 agora, elas já recebem orientações sobre alguns cuidados importantes que ela deve ter. É claro que não dá para eu ter um chute aqui se é a maioria ou não que vive hoje essa relação mais consciente de educar suas filhas com liberdade e com consciência a respeito da sexualidade. Não sei. Hum. Eu vejo que muitas jovens hoje elas confundem muito, né? Elas acham que, por exemplo, ser feminista é ter uma liberdade sexual que não condiz com isso que tu está falando agora, com essa pessoa com quem tu te transformou. Então, talvez tu possa colocar mais a esse teu respeito do teu trabalho que tu faz, até para orientar a importância desse amor por si mesma, pelo seu corpo, o que se está fazendo com o corpo dos jovens, dessas jovens. Uhum. Sim, perfeito. É, eu sinto que quando a gente não trilha essa caminhada de se amar e de respeitar as vontades que realmente se tem, o corpo vai encontrando caminhos de adoecimento, seja levando uma disfunção sexual, seja um adoecimento algo mais profundo, como eu acumulo muita raiva, muita mágoa, é um processo de doença com o estômago, enfim, assim vai.
Então, antes de deixar, né, que isso se agrave, realmente parar em alguns momentos para observar como que você lida com a vida e se você está feliz ou não. Se não está feliz, está precisando então mudar alguma coisa. Às vezes é difícil mesmo a pessoa ter essa pausa para poder observar. E muitas vezes só no baque mesmo, a hora que termina um relacionamento, a hora que perde alguém, uma pessoa da família faz passagem, momentos em que se dá de cara com a vida, assim, com a realidade. Então, vai ter esses momentos de salto na vida de todas, mas as jovens hoje, se elas conseguem perceber que essa energia toda, se ela é movimentada de coração, conectada com a pessoa, fazendo com que essa relação ela seja realmente amorosa, que possa nutrir o coração dela, que possa nutrir os seus desejos, que possa nutrir o seu corpo de energia, ela vai passar a ter uma vida muito mais empoderada, né? A partir do momento em que ela faz aquilo que ela tem vontade, na hora que ela verbaliza, ela fala aquilo que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer, o que ela não quer, ela vai encontrando o seu lugar mesmo, né? Ela vai compreendendo que ela está no processo de fortalecer o seu feminino. E isso é uma liberdade que ela tem de expressar o seu feminino, a manifestação dessa energia feminina. Como você disse, algumas feministas estão utilizando da liberdade de expressão da sexualidade para provar, então, que elas são feministas. Eu sinto que quando uma mulher, ela está empoderada de si, reconhecendo que ela está vivendo na espontaneidade do seu ser, aquilo que ela veio para viver, aquilo que ela gosta, que ela quer, que faz sentido dela fazer, dela realizar, e que ela consegue se empoderar do seu próprio prazer, ela ganha um espaço de potência que não é uma bandeira que vai empoderá-la ainda mais, porque ela está empoderada por si só, não por um movimento. Eu compreendo que viver, então, o feminismo passa pelo processo de você se conectar com o seu feminino real, assim, né? Com essa essência feminina, que é sutil, que é amorosa, que não quer sair quebrando tudo para defender os direitos. Tem, claro, isso, mas que a sexualidade ela não vai ser usada só nesse lugar de eu faço o que eu quero. Tem esse lugar de expressar o que se quer, mas não nesse lugar violento, ou nesse lugar de revolta. Eu acredito que é muito mais nesse lugar de em se empoderar mesmo, sabe? Então, o caminho para chegar nessa potência de energia para fazer algo acontecer são diferentes. E que as consequências de chegar com violência ou com agressão a si própria têm consequências. Uhum. E me diz uma coisa, como então a mulher ter essa consciência de que ela não precisa usar essa força feminina como para se defender do mundo, para se proteger, para mostrar que ela faz parte, que ela é integrante do mundo, enfim. Como que ela pode usar essa força feminina de uma forma produtiva? Não sei se tu entendeu o que eu estou querendo te dizer. Entendi, acho que acredito que sim. Então, começando pela pergunta relacionada a como que era o começo da sua pergunta? Usar essa força, esse potencial feminino para algo produtivo. Como Sim, conseguir? tá. E isso, de fato, é uma relação de muita conexão com um propósito de vida, com aquilo que ela quer realizar. Então, onde que eu vou colocar essa minha energia que vai fazer com que algo cresça, que não é para minha vaidade apenas, né? Então, existe uma relação
de se conectar com esse eu aqui interno e reconhecer se as atitudes estão sendo pautadas pelo ego, pela vaidade, pela luxúria, ou se elas estão sendo pautadas pelo coração, onde ela se conecta com algo que faz com que faça sentido os movimentos que ela faz na vida. Então, é possível movimentar toda essa energia com consciência desse lugar para onde eu quero direcionar, de que faz sentido no meu coração, e isso faz com que, então, fique, a gente use esse termo do produtivo, ela está utilizando de uma forma mais consciente dessa energia para a realização daquilo que ela deseja, para a atração daquilo que ela deseja. A gente pode falar mais sobre ressonância magnética, sobre conexão com a frequência das emoções da qual ela está ali reverberando, e que então está fazendo com que reverbere dentro do seu campo vibracional para atrair coisas para a sua própria vida. Então, se eu estou num processo de autoconhecimento, onde eu estou aprendendo a desenvolver essa energia no meu corpo, vai chegar no momento em que eu falo, ok, estou sentindo essa energia toda aqui agora, o que eu faço com isso? Aí você vai começar a aprofundar nas emoções que existem aí dentro de você, você vai aprofundar nessa relação de conexão consigo. É uma jornada, não é uma coisa que, então tá, vou fazer um exercício aqui, vou escrever sobre os 3 principais sonhos que eu tenho para conseguir me entender. É mexer o corpo, é abrir couraça muscular, é respirar, é ativar a célula, é observar as memórias que o corpo tem, é abrir para dar vazão para as emoções através do choro, do riso, é expandir essa relação com o prazer de viver. E isso tudo a terapêutica tântrica, como eu estava comentando no começo, tem esse potencial de abrir esse espaço para a manifestação disso tudo acontecer. E aí, respondendo, né, sua pergunta novamente, assim, conectando de novo com ela, essa relação de trazer algo positivo depende do empenho de cada uma, mas ela pode utilizar isso para a criação, ela pode utilizar essa energia, o movimento dessa energia toda para se conhecer, para reconhecer que emoção que tem aí. Eu tenho um padrão de comportamento? Entendi que tenho, porque dei uma parada aqui para fazer essa autoanálise aqui, para me sentir, para olhar para as minhas relações. Então tá. Quais são as emoções que ainda estão aqui guardadas, reprimidas, doloridas, de coisas que eu vivi? E daí, era isso o começo da sua pergunta. E daí começar a trabalhar com a relação da aceitação e do perdão. O caminho para se chegar nessa potência toda passa por esse processo de você se aceitar, se acolher. Vivi uma relação de um abuso? Beleza, então vamos lá. O que eu tenho para aprender com isso? Vamos trabalhar aqui esse perdão a mim mesma por ter acontecido, vivenciado essa experiência, trabalhar nessa relação de acolhimento da situação, de perdão dos envolvidos e de trazer aprendizados com as situações e de compreender num lugar mais profundo e íntimo, né, o que me fez, por que eu vivi essa experiência e tirar realmente dali algo para impulsionar, onde a pessoa passa então a ter essa compreensão dessa energia através do lugar da cura mesmo, dessas emoções, desse conhecimento da sua própria história. Acho que eu fiquei indo e voltando um pouquinho, mas deu para entender. Perguntando a parte prática, que a gente está quase no final. O que tu pode dizer para essa mulher fazer? Ela tem alguma técnica, algum exercício para ela começar a se conectar consigo mesma, a explorar essa energia vital que todos temos? Sim, falando dessa energia vital, né, dessa libido, a gente pode sim trazer algumas práticas para que essa mulher coloque o corpo em atividade e vai então percebendo como que vai alterando alguns detalhes importantes, como por exemplo, ela pode pegar e dançar, dança, 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 solta todo o corpo, escolhe, faz uma playlist aí bem gostosa de músicas que você gosta de dançar e fica 1 hora ali, dança, dança Olha para que suar legal. mesmo.
Qualquer Não é tipo de gostoso? música. A Pode música ser qualquer músico de dança. É importante estar lá, movimento. Então, é. bastante. Não dá aquela parada, descansa, não. Manda ver. 1 hora sem parar. Exagera nos movimentos. Vai lá, Ah, aquece esse corpo. Depois fica 20 minutos deitada, imóvel, só respirando, observando as sensações pelo corpo, deixando passar pensamentos, deixando passar as emoções. É como se você saísse de cena e só ficasse assistindo ali tudo o que está acontecendo e percebendo as sensações, as emoções, pensamentos passando. Nisso, a gente está ali movimentando energia, ensinando para esse corpo sobre o fluxo energético. Um outro exercício que eu indico muito para as mulheres aprender, quem quiser mais tem lá no canal do YouTube também, eu tenho curso online para ensinar também, inclusive com áudios guiados para facilitar, é o pompoarismo. Então, a mulher que pratica contração muscular do canal da vagina tem vários benefícios para a própria saúde feminina íntima, mas tem também essa relação de você sensibilizar mais o canal da vagina, fazendo com que haja uma maior facilidade também de sensações e de prazer durante o processo de penetração. Eu acho que, sim, em algum momento eu posso vir, assim, até falar mais sobre essa relação da massagem e de algumas dicas que costumo dar para os casais. Mas voltando aqui, o processo do pompoarismo vai sensibilizar para a melhora do prazer e para também fortalecer a musculatura, evitando uma incontinência urinária, diminuindo o fluxo de infecção urinária, tem esses benefícios. Mas imagina que você está ali produzindo energia, né? E dá para dançar um pouco também. Então, dança um pouco, senta, respira, inspira, contrai, solta, relaxa, sente a contração acontecendo e sente o relaxamento acontecendo. Depois, no nível mais avançado, a gente vai conseguindo separar por partes, mexendo mais o início, o meio do canal, o fundo do canal. Então, o mais importante nesse processo, você está ali presente no seu corpo, observando as sensações, contraindo, respirando, com o corpo aquecido e vai sentindo essa energia. É como uma massagem interna. E aí começa a dar, eu tô falando, eu tô pulpando, né? E aí aqui já começa a dar um calor, sabe? Dá uma coisa gostosa. E se eu ficar meia hora aqui, eu tenho um orgasmo. Ai, vai acontecer no corpo de toda mulher? Não posso garantir. Tem corpos e corpos, tem corpos que são mais sensíveis. E, enfim, mas quero dizer que isso é possível de acontecer. E aconteceu comigo pela primeira vez 2 anos depois, que eu já estava no processo de receber muita massagem tântrica, que eu já vinha com um parceiro tântrico também fazendo muita massagem em mim, até mesmo antes da relação sexual. Então, imagina, o corpo estava muito sensível. E isso tudo parceiros podem ajudar um ao outro a sensibilizar o corpo para conseguir sentir muito mais prazer. Isso é muito gostoso dentro da relação. Mas, enfim, só para fechar, de que, então, o processo do pompoarismo tem os seus benefícios e também pode impulsionar esse fluxo energético. É uma forma de ensinar para esse corpo como sentir mais prazer também, sensibilizando ele. Dá para fazer umas práticas onde existe uma contração muscular das pernas por bastante tempo e fica ali acumulando, acumulando energia para depois soltar todo o corpo e sentir esse impulso subindo. É o processo de ensinar para o corpo a produção e a sustentação dessa energia. Enfim, gosto muito de ensinar exercícios como esses. Eu estou dando só uma pincelada aqui, né, para se ter uma ideia do que é possível. E aí, com esses exercícios, o corpo fica mais sensível. Aí a mulher vai para o processo de autotoque, que então ela não vai direto para o genital, né? Vai lá, corpo todo, toca, se dê carinho, toca com a pontinha dos dedos, vai experimentando alguns objetos, penas, respira soprando o corpo, enfim, vai seu despertando tampão. essa maior sensibilidade, sabe? Experimenta, brinca com o próprio corpo e vai fazendo uma automassagem. Eu tenho uma aula que chama Prazer Comigo Mesma.
E nela eu ensino algumas manobras da massagem tântrica para que a própria mulher possa ir se tocando ali, fazendo a massagem nela mesma, para ir desenvolvendo mais essa relação com o prazer e de se empoderar de que é isso, eu sou dona do meu prazer. Que legal, É que bacana. isso. E eu me abro, né? E aí você vai, eu me abro para o prazer. Primeiro, quando eu faço isso comigo mesma, fica muito mais fácil de eu chegar e falar para outra pessoa com quem eu me relaciono o que que eu estou conquistando aqui com o meu próprio prazer e que eu quero compartilhar disso. E nisso aumentando a intimidade com a outra pessoa, seja um homem, uma mulher com quem se relaciona, e pedindo, né? Experimenta fazer isso. Posso fazer em você um pouco disso? E vai começando a trocar uns toques novos, se abrindo, né? Muito legal. Olha, adorei esse nosso bate-papo. Tu está ajudando muitas mulheres a parar e refletir o que que elas estão fazendo consigo mesmas, com o seu próprio corpo, aonde que elas querem chegar, ou o que que elas pretendem agindo, às vezes, de uma forma desmedida, impulsiva, inconsciente, aliás, sem ter a consciência dos seus próprios atos. Então, tu deu exercícios simples, práticos, que ela pode fazer agora. Terminou o nosso bate-papo, ela já pode começar por esse processo. Dançar, automassagem, sensações. Maravilha. Não sei como te agradecer por tanta Imagina, coisa bacana que tu passou para nós. Gina, super agradeço a oportunidade e fico à disposição, né, para quem tiver interesse de conhecer mais, de saber mais, de tanto se desenvolver no seu cantinho, na sua casa, quanto vir para o desenvolvimento também presencial, grupo, etc. Fico à disposição, uma alegria. Beijão, então. Abraço. Beijão.